Como revitalizar madeira que está com aquele aspecto acinzentado, meio escurecido, de madeira que ficou muito tempo exposta ao tempo. É exatamente isso que eu vou apresentar para você nesse vídeo, em 3 etapas, de um jeito muito simples, para você recuperar aquela madeira que aparentemente já não tinha mais solução. Vem comigo para mais esse episódio de Marcenaria Amadora. Quem acompanha o meu canal já há alguns anos vai se lembrar quando eu fiz essa adega de 2 garrafas nesse pedaço de madeira. A propósito, essa peça já ficou exposta em algumas mostras de arquitetura de alguns arquitetos famosos aqui da cidade. Mas aí eu tenho uma história um pouco triste para te contar. Essa peça de madeira era uma sobra de uma serraria, se eu não me engano eu não paguei nada por ela, trouxe ela para minha oficina e comecei a trabalhar. Aí eu descobri que essa madeira é a peroba vermelha e todo mundo sabe que a peroba vermelha não tem um cheiro muito agradável. A peça ficou maravilhosa, mas quando ela ficava em ambientes internos, o cheiro não era agradável. Então eu decidi secar essa peça, coloquei ela para fora de casa e ela pegou chuva, pegou sol, confesso que deixei até um tempo mergulhado na piscina para ver se solta toda essa resina. E o que acontece? Quando a madeira fica muito tempo exposta ao sol, principalmente aos raios UV, ela começa a ficar com esse aspecto escurecido, esse aspecto de queimado. Na época eu não usei nenhum tipo de acabamento que tinha filtro solar, usei selador e cera porque é uma peça que fica no ambiente interno, então ela ficou desse jeito, com esse aspecto escurecido, acinzentado, mas nós temos solução para isso. Agora, já que você está aqui assistindo mais esse passo a passo de marcenaria amadora, deixa o like aí no vídeo, ajuda bastante essa informação chegar para outras pessoas. Se inscreve no canal também caso não seja inscrito e não se esqueça de seguir Marcenaria Amadora no Instagram e também no TikTok. E a primeira etapa é a etapa de preparação da madeira. Ela precisa estar limpa, então se você pegou uma madeira que está exposta ao tempo com terra, fuligem, sujeira, folhas de árvore, você precisa lavar toda essa madeira. Essa aqui já está limpa, só que note que ela tem uma parte esverdeada, isso aqui ficou exposta ao tempo, com umidade, então tem um mofo, um certo bolor aqui que precisa ser removido também, parte dessa primeira etapa. E para isso eu vou usar um cloro, concentração de 4%. É um processo que eu já mostrei aqui no canal, então não vou entrar tanto em detalhes, vou deixar o link aqui no card para que você possa acompanhar. Não vou passar na peça toda, vou passar apenas onde está esverdeado, mas não é esse o processo que vai tirar essa coloração acinzentada, queimada da madeira. Isso vem em seguida. Use sempre os EPIs. Nós estamos lidando aqui com produtos químicos, o cloro tem um cheiro muito forte, um vapor muito forte, então use uma máscara, um respirador, óculos, luva, estou com um avental aqui também. O tempo de ação vai depender muito do que a gente tem aqui na peça. Pelas minhas experiências, quando eu fiz a aplicação no Pinus, por volta de 4 ou 5 horas, a madeira já está seca e toda essa parte verde vai desaparecer. Então vou ficar acompanhando aqui e logo mais eu volto. Já se passaram mais ou menos 2 horas e todas aquelas manchas verdes desapareceram. Eu percebo que o cloro ele dá uma leve clareada na madeira, mas ele não consegue tirar todo esse aspecto de queimado. Aqui ficou um pouquinho claro, mas aqui na lateral ficou ainda mais manchado. Eu passei também na parte de cima, na parte de baixo, porque tinha algumas marcas pretas e eu não sabia se isso era bolor ou se era queimado de sol. Vamos lá então, a segunda etapa para a gente clarear essa madeira. O produto que eu vou usar é o Claridec. Provavelmente você já viu esse produto em uso aqui no canal em outros vídeos e ele tem 2 funções que eu vou explicar. A primeira como neutralizador do Novodeck, já falo um pouquinho mais sobre ele, e clareador de madeiras. Ele não é o descoloridor, tem um outro produto que eu apresentei aqui que ele descolora a madeira. Esse aqui ele serve para puxar aquela cor natural da madeira. Só que existe uma única condição que você precisa seguir, senão o Claridec não vai funcionar. A madeira não pode ter nenhum tipo de acabamento. Essa peça aqui, como eu falei, eu passei selador e cera há muitos anos atrás, então o próprio tempo consumiu todo esse acabamento. Não é necessário, nesse caso, fazer a remoção. Caso você tenha uma peça que tenha stain, verniz, tintas, mesmo que parcialmente, aí você precisa fazer a remoção. Para isso, você pode usar o Novodeck, como eu já mostrei algumas vezes aqui. Vou deixar uma websérie no canal, onde eu fiz a aplicação no meu deck usando essa dupla. Então o Novodeck ele faz a remoção de todo
acabamento. E o Claridec ele tem a ação de neutralizar o Novodec e clarear a madeira quando a gente tem acabamentos. E para usar o Claridec, a madeira precisa estar molhada, todo o processo acontece com água, não pode passar o produto com a madeira seca. Como essa é uma peça pequena, eu vou fazer aqui dentro mesmo, assim eu consigo narrar para todos vocês. Mas antes, vou levá-la para fora, vou molhar, vou trazer aqui, e aí eu dou início à aplicação do clareador. Para aplicar o produto, basta espalhar sobre a madeira. Não pode simplesmente só jogar o produto. Eu estou usando uma escovinha dessas de lavar roupa que funciona muito bem. Então molha no produto e espalha sobre a madeira. Se o produto começar a secar, você tem que regar, jogar água e também não pode faltar produto. Passou o produto, tem que aguardar aí por volta de 15 a 25 minutos. Começou a secar, faz uma rega, então molha. A madeira não pode ficar seca com o produto. Começou a secar, eu já jogo um pouquinho de água. Então vamos aguardar o tempo e depois a gente volta. Passou o tempo de ação, escova, esfrega mesmo. Aqui estou usando a escovinha, como eu falei, mas se for uma peça maior, você pode usar até uma vassoura. Vai jogando água, não deixa secar e vai escovando para remover todo o produto. E esse é o resultado depois da esfregação. Eu levei a madeira para fora, a bandeja estava com muita água suja, aproveitei, dei uma geral e trouxe para cá novamente. O que nós temos que fazer? Aguardar um prazo de no mínimo 48 horas. Dependendo do tempo, da madeira, pode levar mais tempo ainda para a madeira secar, porque a gente não pode aplicar o acabamento enquanto a madeira estiver úmida. Então vamos aguardar esse prazo, depois eu volto para a gente ver o resultado. Se passar um pouco mais de 48 horas, vou contar uma coisa para você. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo sobre marcenaria. E eu sou muito grato à indústria, aos fabricantes que apoiam o canal, porque eles trazem informações e soluções que até então eu desconhecia. Dá uma olhada só essa peça como ela ficou. Fala pra mim se não parece mágica. Todo aquele aspecto de madeira acinzentada, queimada, foi embora. A madeira não está na sua coloração normal, depois da aplicação do Claridec ela tende a ficar um pouco mais claro e depois que a gente passa o acabamento, aí sim aquela cor bonita volta. Como foi feito um tratamento na água e foi usado muita água, é natural as fibras da madeira arrepiarem um pouco. Isso vai depender de madeira para madeira. Então aqui eu posso notar que a superfície está levemente áspera. Vou fazer um lixamento simplesmente para suavizar essas fibras antes de entrar com o acabamento. E o produto que eu escolhi para fazer a finalização dessa peça é o verniz Premium Marítimo da Montana. Eu gosto do verniz para peças que vão ficar em ambiente interno, porque ele fica mais suave ao toque, mais sutil ao toque, forma aquele filme, porque é um produto de poro fechado. O verniz marítimo ele tem um nível de proteção solar, então se a madeira fosse um pouco mais clara não ia trazer tanto aquele aspecto de amarelado em função do filtro solar. Ele é pronto para uso, você pode usar pistola, você pode usar rolinho, você pode usar pincel. No caso de pistola você precisa fazer a diluição de até 5% usando água rasa da Montana. Então é muito simples de fazer a aplicação e o resultado vai ficar excelente. Então vamos para o lixamento e depois a gente vai para o verniz. Gente, mexe bem o produto. Esse é um dos grandes erros que o pessoal comete na hora de passar acabamentos, porque o produto não fica homogêneo e ele não atinge a sua maior eficiência. O verniz marítimo requer 3 demãos, tanto para ambientes externos quanto para ambientes internos. O espaçamento entre as demãos é de 12 horas, manuseio 12 horas e secagem total 24 horas. Então não queime a largada, cumpra esse prazo, eu sei que é um prazo demorado, mas assim você vai oferecer a melhor proteção para a sua peça. E depois de pronto, dá uma olhada só como essa peça ficou. Estou colocando aqui para você
as 3 etapas, como a peça estava toda queimada, com aquele aspecto de madeira acinzentada, depois da aplicação do Claridec. Como eu falo, é um produto mágico, e agora com o acabamento. Então essas são as 3 etapas muito simples que você pode seguir para recuperar, restaurar e revitalizar peças de madeira, e você não precisa ter aquele lixamento pesado, você consegue fazer isso de um jeito muito simples, usando produtos e soluções que você encontra facilmente no mercado. Quer saber mais? Acesse a playlist Montana Esclarece, que está na descrição desse vídeo, e acompanhe aí verdadeiras aulas sobre acabamento. Forte abraço, deixa o like aí no vídeo, hein? Porque conteúdos assim você só encontra aqui no canal de Marcenaria Amadora.